Você sabia que o MEI não é regime de tributação e também não é natureza jurídica? Muita gente se confunde com isso e acaba tomando decisões erradas. Hoje eu vou te explicar de forma simples e sem enrolação o que o MEI é de verdade, o que a lei diz e quais suas reais vantagens. E se esse vídeo te ajudar, só vou te pedir uma coisa: deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que achou desse vídeo, comenta suas dúvidas, o que você quer realmente saber sobre o MEI e vamos lá, sem enrolação, vamos para o que interessa. Como esse é o primeiro vídeo de uma playlist sobre especificamente o MEI que eu vou criar aqui no canal, eu vou começar falando coisas óbvias sobre o MEI, um pouco de teoria para vocês poderem entender como é que surgiu o MEI e como é que está até hoje. Então, para a gente começar, vamos saber o que a lei diz sobre o pequeno empresário. A própria lei brasileira garante um tratamento especial para quem é considerado ou para quem é pequeno empresário. E lá no Código Civil, no artigo 970, a lei assegura tratamento específico, diferenciado e simplificado para quem é pequeno empresário. E isso se qualifica tanto para quem é empresário rural e pequeno empresário em geral. Ou seja, para quem é pequeno empresário, a gente não pode ser tratado como uma empresa gigante. Os tratamentos são diferentes, as leis são diferentes, os impostos são diferentes e é tudo isso que a gente vai ver aqui ao decorrer dos vídeos. E Rodrigo, onde é que o MEI entra aí nisso tudo? Na lei complementar de 123 de 2006, o pequeno empresário é considerado aquele empresário individual. Ou seja, no artigo 68, o pequeno empresário, considerado o empresário individual, ele é enquadrado como microempresa, porém com a receita bruta dentro de um limite ali de faturamento integral. Mas afinal, o que é o MEI? Galera, o MEI basicamente é o microempreendedor individual, que são aquelas pessoas que trabalham por conta própria. E essa nomenclatura aí, chamada de MEI, que é o microempreendedor individual, foi criado praticamente para simplificar a vida dessas pessoas que trabalham por conta própria e atualmente hoje eles podem ter até um funcionário. Se você é MEI ou está pensando em se tornar um microempreendedor individual, fique atento a esses principais pontos que eu vou falar agora. O primeiro deles é que o microempreendedor individual, MEI, ele paga valores fixos mensais. Segundo ponto é que esse valor fixo mensal é independente do seu faturamento. Porém, conforme o regime aí do microempreendedor individual, ele obtém ali um limite anual de faturamento de R$ 81.000. Diferente das outras empresas aí que pagam os seus tributos, seus impostos de acordo com o faturamento mensal, o MEI ele paga apenas um valor fixo, independente de você tiver seu faturamento de 3 mil, 5 mil, 10 mil. Porém, ele tem o teto ali de atingir acumuladamente seus R$ 81.000 mensal de faturamento. Então tome muito cuidado com o seu faturamento anual, porque até 81 mil você é considerado MEI. E se você passar dos 81 mil, você vai ser automaticamente desenquadrado e muda o porte da sua empresa. E galera, quando eu falei no começo do vídeo que o MEI não é um regime de tributação e também não é uma natureza jurídica, eu quis dizer que, basicamente, o MEI é uma ramificação da ME, que é a microempresa. Ou seja, um tipo de porte de empresa. Se ele está ali dentro da microempresa, o MEI é basicamente classificado ali como uma categoria especial da microempresa, com regras mais simples, impostos fixos e com algumas desvantagens, que é o limite de faturamento anual. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, basicamente, a diferença entre os tipos de portes de cada empresa. E aqui, ó, estão os tipos de portes de empresa. Basicamente está em ordem aí crescente, o MEI com seu limite ali de faturamento de 81 mil por ano, diferentemente da ME, que tem seu limite de faturamento de 360 mil por ano. Logo após vem empresas de pequeno porte, com a sigla aí de EPP, com um limite de 4 milhões e 800 mil por ano. Empresas de médio porte, com 300 milhões aí por ano. E empresas de grande porte acima de 300 milhões por ano. E a própria Receita Federal considera o MEI como uma microempresa, sendo que com regime especial.
uma microempresa individual. E não, galera, o MEI não tem natureza jurídica. Isso é um ponto aí que confunde muita gente. O MEI não tem natureza jurídica própria, simples. Ele é basicamente ali um empresário individual e ponto final. Um exemplo simples disso aí é, vamos supor que duas pessoas aí vão abrir um escritório de contabilidade, por exemplo. Isso daí já não é MEI. Primeiramente, ele vai se enquadrar ali como uma sociedade simples ou limitada. E para ser considerado MEI, tem atividades como de contador que não são permitidas. Existem um quadro aí de atividades que são adequadas para o MEI, como por exemplo, uma loja de roupas aí, você pode se enquadrar como um varejista de roupas, você pode vender aí com limite de faturamento de 81 mil. E lembrando que essa loja está limitada tanto quanto esse faturamento, tanto o limite de ter apenas um funcionário. E hoje, galera, o MEI faz parte do Simples Nacional, que é o seu regime de tributação, e tem sua guia fixa ali entre R$ 81 a R$ 87, dependendo da atividade da empresa. Para finalizar o vídeo, anota aí um resumo bem rápido de tudo que a gente falou aqui no vídeo. O MEI é um porte de empresa dentro da microempresa que foi criado para facilitar a vida de quem fatura até 81 mil por ano, e entender isso evita o erro, principalmente com a tributação, com a cobrança de imposto, com o enquadramento errado e até problemas futuros aí com a Receita Federal. É isso, galera. Basicamente isso. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, como eu falei no início aí. Compartilhe o vídeo aí com quem é MEI, com alguém que você possa ajudar, que esteja alguma dúvida. Esse vídeo foi um vídeo bem rápido e curto, basicamente só explicando para vocês o que realmente é o MEI, e ao longo do tempo aí a gente vai estar trazendo vídeo aí para vocês, desmistificando o MEI, quais são as brechas, suas vantagens, suas desvantagens, se existe algum MEI que é diferenciado, e existe, vou estar trazendo logo mais aí para vocês, beleza? Então é isso. Comenta aqui embaixo se você tinha alguma dúvida e até o próximo vídeo. Valeu!